da decisão judicial, ela possui um viés constitucional. Por quê? No artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal, o próprio Constituinte diz que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. E o artigo 11 do CPC também traz esse mandamento de que todas as decisões devem ser fundamentadas. O que significa exigir que o juiz fundamente a sua decisão? Significa dizer que ele explique quais foram os motivos que o levaram a chegar àquela conclusão de procedência ou de improcedência da ação. Então vamos colocar bem aqui o seguinte exemplo. Vamos colocar aqui o seguinte exemplo. Vamos imaginar que eu ajuizei uma ação, tá? Requerendo dano moral por excesso de espera em fila de banco. Tá? Dano moral por excesso de espera em fila de banco. E aí chega o momento do juiz decidir esse processo. Ele teve todo o seu trâmite e finalmente chega o momento em que o juiz vai precisar promover a sentença, a solução desse conflito aí contra esse banco. Ora, tá só o áudio ou a minha internet está bugada? Pessoal, respondam aí. Tá tudo aparecendo para vocês? Tudo normal? Meu esquema? Tudo normal? Tudo normal? Rebeca, tudo ok? Então, quem está com problema, entra e sai, porque deve ser só alguma questão do seu computador, da sua internet. Entra e sai, tá? Obrigado, Fernanda, Maria Clara, Matheus. Então, olha só, pessoal. E aí, após o trâmite, ampla defesa, o contraditório, o juiz vai ter que realmente sentenciar esse processo. Só que imaginem a seguinte situação. Imagine que no momento que o juiz vai sentenciar esse processo... Professor, diga. Pode repetir, por favor? É que a internet da Bárbara caiu. Acho que ela não entendeu desde o início do exemplo. Posso. Ela já entrou de volta? Obrigado. Acho que sim. Bárbara, tá por aí? Tá, Bárbara tá aí. Então, olha só, vamos imaginar que eu entre com essa ação aí. Se diminuir o número de telas, a conexão fica melhor. Só tem um problema, Sara. Quando eu diminuo tudo, coloco só a tela, eu deixo de ver o bate-papo, se tiver perguntas, tá? Eventuais perguntas aí de vocês. Então vamos lá, pessoal. E eu entrei com essa ação pedindo dano moral porque fiquei, sei lá, o dia todo no banco e não fui atendido no prazo aí de 20 minutos que determina a lei. Aí o juiz vai sentenciar esse processo. Vamos imaginar que ele sentencia da seguinte forma, o juiz. Vamos imaginar que ele decida da seguinte forma. Ante o exposto, considero que o dano sofrido pelo autor da ação é indenizável em razão da longa espera no banco, pelo que condeno o réu a pagar R$2.000 de indenização por dano moral. E aí, o juiz basicamente fala isso, sei lá, em poucas palavras e condena. Gente, essa decisão não pode ser feita dessa forma. Por quê? Porque a decisão que soluciona o conflito, ela vai atingir a esfera das partes, ou condenando o réu a alguma coisa, né? Ou julgando improcedente a ação do autor.
Então, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Por quê? Nós vivemos num Estado democrático de direito. O que significa que nós vivemos num Estado democrático de direito? Vou colocar bem aqui. Estado democrático de direito. Significa que o que regula a vida em sociedade no nosso país não é a vontade do juiz ou a vontade de um ditador, mas sim o direito legislado. Ou seja, o juiz precisa, nessa motivação, mostrar que ele tem um compromisso com o direito que foi legislado. Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal. Por quê? Só faz sentido a gente dizer que vive num Estado democrático de direito se você tiver o respeito à legislação. Ora, o nosso Estado ele é democrático por quê? Ele é democrático porque se respeita a vontade do povo, de forma indireta. Através do voto, a gente elege lá os representantes e eles vão estabelecer quais são as regras de convivência social. Se pode aborto, se não pode aborto, se pode vender droga, se não pode, quais as situações o consumidor tem direito, se o trabalhador tem direito a férias, que ele vai receber a mais durante as férias. Tudo isso foi legislado. Então, por esse motivo, o juiz precisa demonstrar um compromisso com esse Estado democrático de direito, com as leis. Daí ele poderia fazer o seguinte, ó. Considero que um dos bens um dos bens protegidos juridicamente é o direito ao respeito à organização diária do consumidor. De modo que, quando o fornecedor de um serviço falha na prestação e toma indevidamente o tempo do consumidor, estará usurpando tempo que o mesmo poderia utilizar para outro fim. Nesse sentido, o STJ, no recurso especial número tal, já considerou que a perda de tempo útil viola o valor da liberdade, artigo 5º, Constituição Federal de 88. Porque ser livre é poder traçar um caminho e persegui-lo. Além do mais, alguns autores, como Nelson Rosenwald, na obra tal, dizem que, ou ensinam que a tomada de tempo do consumidor abala a integridade psíquica, que é protegida como saúde mental, artigo 196 da Constituição Federal de 88. Assim, como dano moral é a violação de um bem extrapatrimonial protegido juridicamente, e considerando que no caso dos autos foram violados os bens da liberdade e da integridade psíquica, julgo procedente a ação para condenar o réu a pagar X reais, né? Levando-se em conta a magnitude do dano sofrido. Tá? Então, assim, aí melhorou um pouco, né? Porque você começa a mencionar o significado daqueles conceitos. Um segundo. Professor, então, pergunta aqui.
Então, em resumo, seria como contextualizar para reforçar a sentença em vez de mera repetição? Não, a gente já vai ver, Matheus, o que, que significa. Eu estou dando um exemplo. Já vou mostrar para vocês o que significa uma decisão fundamentada. Um segundinho. Tá. Então, olha só, pessoal, aí melhorou um pouco, né? Só que, o que é importante ressaltar aqui? Que o CPC de 2015 ele foi muito inteligente porque ele nos diz exatamente o que é uma decisão fundamentada, tá? Então, vamos lá para o artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Ele diz lá o que é uma decisão fundamentada. Vamos lá. Primeiro ponto. Uma decisão ela é considerada fundamentada quando invoca artigos de lei e dialoga o cabimento dos mesmos no processo. Ou seja, eu não posso só transcrever artigos. Porque se fosse só transcrever artigo, o que eu poderia dizer neste caso aqui? Que conforme o artigo 196 e artigo 5º foi violada a liberdade e a integridade psíquica. Julgo procedente a ação. Estaria errado. Eu tenho que invocar o artigo e mencionar como esse artigo, tá? Como esse artigo se aplica ao caso. Então não basta mencionar o artigo 196, eu preciso dizer que a espera em fila de banco abala a rigidez mental, causando desconforto que não se equipara a dissabores do cotidiano. Espera aí, só um segundo. A Sara perguntou. Professor, o seu resumo está travando, acaba causando confusão porque enquanto o senhor fala, as palavras não aparecem. Espera aí, rapidinho. Só um segundo, Sara. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Só para eu saber se o problema é aqui no meu computador. Quando eu estou falando e estou escrevendo, não está aparecendo? Demora um pouco para aparecer, professor. Ah, demora um pouco, é? É. O espelhamento ele não tem a velocidade do som, ele é mais devagar. Aparece com uns segundos de atraso. Isso. Tá, gente, eu vou durante o final de semana, eu vou chamar um técnico de informática aí para me auxiliar nisso. Deixa eu só ver aqui. Tá bom? Vamos tentar improvisando por aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar bem aqui o Word. Deixa eu parar e vou colocar de novo para ver se melhora. Bom, pessoal, vamos ver se melhora um pouco aqui, tá? Então é o seguinte, a decisão do juiz que só invoca artigos sem dialogar com a forma como esses artigos devem ser aplicados no processo, ela não é considerada fundamentada. Então vamos imaginar o seguinte, que eu ajuizo uma ação por conta do coronavírus, eu pedindo a revisão de juros de um financiamento aí que eu fiz, tá? E aí, na hora de julgar o processo, o juiz, ele menciona o artigo que fala que o contrato faz lei entre as partes. Que o contrato faz lei entre as partes, ante o exposto julga improcedente a ação. Mas espera aí, o contrato faz lei entre as partes, porém você tem que dialogar esse princípio com o caso dos autos. Porque se o caso dos autos for, por exemplo, uma relação de consumo, é possível sim rever cláusulas abusivas e rever a situação do contrato que tenha uma situação superveniente que tenha ocasionado um prejuízo ao consumidor. Outro exemplo,
você pode julgar improcedente a ação, por exemplo, de dano moral, dizendo que houve um mero dissabor? Pode. Mas você tem que explicar o que é o mero dissabor e por que, no caso dos autos, foi o mero dissabor. Tá? Por exemplo, o consumidor que para na porta detectora de metal e aí por conta de um problema na máquina. A jurisprudência, ela costuma entender que isso é um mero dissabor e que não chega a violar a sua honra a ponto de caber dano moral. Então, toda vez que o juiz vai julgar improcedente essas ações, ele invoca os artigos de lei, mas dialoga com o processo, dizendo por que é o mero dissabor aquela situação. Então, primeiro ponto, gente, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limita a transcrever artigos. Senão seria muito fácil. Eu iria sair transcrevendo artigos, e ao final julgo procedente ou improcedente, tá? Também, gente, não se considera fundamentada a decisão que não analisa todos os argumentos das partes. A decisão que não analisa todos os argumentos das partes. Então, teve um caso que eu já falei até a vocês, né, que o rapaz estava bêbado e ele entrou na frente do ônibus, o ônibus atropelou e matou o rapaz. E qual foi a minha tese como advogado da empresa de ônibus? Foi alegar a culpa exclusiva do consumidor e que isso iria afastar o dever de indenizar. Ora, o juiz, na hora de sentenciar, ele é obrigado a analisar esse meu argumento. Tá bom? Também não se considera fundamentada a decisão que invoca um precedente sem mostrar como ele se aplica ao caso. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte: tem um precedente que é uma decisão de um tribunal que diz que se o trabalhador demorar mais de 10 minutos da entrada da empresa até o local onde ele efetivamente vai trabalhar, começa a contar a hora extra. Você trabalha numa fazenda, você trabalha numa fábrica e demora 30, 40 minutos para chegar lá no local do trabalho. Neste caso, começa a contar a hora extra. O juiz pode se valer desse precedente aí do TRT, do TST, para julgar o processo que está em análise? Sim, mas ele precisa não só transcrever esse precedente, ele precisa mostrar como esse precedente se aplica. Por exemplo, mencionando as filmagens, mencionando as testemunhas do processo que comprovaram que o tempo é de 30, de 1 hora, de 2 horas até chegar ao local efetivo do trabalho. Então, não basta também transcrever precedentes. Eu preciso mostrar como ele se aplica ao processo. E aí, gente, a ideia de respeito à fundamentação da decisão judicial, ela fortalece a democracia, tá? Por que ela fortalece a democracia? Porque mostra um compromisso do juiz com o direito legislado, que foi legislado pelos representantes que nós elegemos. Também, a fundamentação da decisão judicial, ela favorece a imparcialidade. Por quê? Se o juiz não fosse obrigado a fundamentar a decisão, ele decidiria como ele quisesse. Como já aconteceu, um juiz que era pastor de uma igreja, e na época que ainda não estava reconhecido o casamento homoafetivo, ele julgou improcedente o casamento homoafetivo, mas não fundamentou adequadamente. Porque se ele fosse fundamentar adequadamente, a Constituição repudia qualquer forma de discriminação, ele teria que começar por aí, né? Então aí favorece a imparcialidade do juiz. E também, gente, o dever de fundamentar, de mostrar as razões pelas quais você chegou a uma conclusão, favorece o contraditório. Porque um dos pilares do dever de fundamentação é justamente enfrentar todos os argumentos formulados pelas partes, tá? Ou seja, dando uma maior participação às partes no processo, tá? E aí, gente, em suma, qual é o sentido etimológico aí da palavra fundamentar?
Fundamentar vem do latim motivare, que significa mostrar o que te moveu. Mostrar o que te moveu a chegar àquela conclusão, tá? Então eu pergunto a vocês o seguinte: vocês acham que a polícia pode proibir manifestação de pessoas em seus carros, tá? Contra o isolamento do coronavírus, ou seja, a favor do Brasil não pode parar? Vocês acham que a polícia pode proibir essa manifestação? Um manifestante já entrou com uma ação, pedindo que seja garantido o direito de fazer a manifestação. Por quê? A Natália, a Maria, dizendo que sim, pode. Tudo bem, mas tem um detalhe aqui. Se ele quiser ter garantido o direito de se manifestar dentro dos seus carros, cada um dentro do seu carro, não há risco de contágio e ainda assim não estamos em quarentena, né? O Belém ainda não está em quarentena. A quarentena é quando todo mundo é proibido de sair de casa, senão paga uma multa. A Giovana Couto ia responder não. Olha, a minha opinião pessoal é que se essa pessoa entrou com uma ação, tá? Para reconhecer o direito de se manifestar, eu iria decidir que é inconstitucional proibir a manifestação. Porque o direito à liberdade de expressão e de comunicação e de manifestação é garantido pela Constituição. E, no caso, cada um nos seus carros não está numa aglomeração a ponto de considerar o risco aí de contaminação. Eu poderia, sim, chegar a essa conclusão, mas o problema aqui, a questão não é essa, quem é contra ou quem é a favor. A questão é, no momento de decidir, você vai precisar discorrer sobre o texto legal, sobre o significado desse texto legal, sobre o que aconteceu no processo, os argumentos que as partes veicularam e assim por diante. Não tem problema você decidir que pode ou que não pode, mas tem que discorrer de maneira fundamentada, porque a decisão do juiz vai impactar na esfera jurídica das partes. Não teria relação direta com o estado de calamidade pública? Maria está perguntando. Sim, mas ainda dessa forma, o estado de calamidade pública ele está sujeito ao controle judicial, se violar algum direito fundamental. Tá bom? Pois bem, agora, pessoal, nós vamos analisar a penúltima norma fundamental do CPC, que é o respeito aos precedentes vinculantes. Então, olha só, para entender como funciona essa norma fundamental, vocês precisam ter o seguinte conceito. O que é um precedente? Estão conseguindo visualizar, pessoal, o que eu acabei de escrever no Word? Sim ou não? Sim. Giovana? Sim. Bárbara, não. Israel, sim. Ana Beatriz, sim. Natália, sim. Tá. Então, olha só. Precedente, porque o nome do princípio com lentidão, tá? Vou tentar melhorar aqui, ó. Então vamos lá, gente. O nome do princípio é princípio do respeito aos precedentes vinculantes, tá? Mas para isso eu preciso primeiro compreender o que é um precedente, tá? Precedente é uma decisão tomada à luz de um caso concreto que tem aptidão para solucionar outro caso semelhante. Tá? Então, vamos dar aqui os seguintes exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte. O José estava em
embriagado e sofreu um acidente de carro. A seguradora se negou a pagar o valor do conserto, alegando que o fato de o segurado estar embriagado, estar alcoolizado, afasta a obrigação da seguradora. Esse caso é real, tá, gente? Teve um caso desse em Santa Catarina. E aí, o juiz lá da primeira vara civil de Santa Catarina julgou procedente o pedido do autor, considerando abusivo a negativa da seguradora, tá? E condenando a mesma a pagar todo o prejuízo. Tudo bem, gente? Então teve este caso do José contra uma seguradora, sei lá, X. Agora eu pergunto para vocês. Tem um caso aqui de Belém, vou colocar aqui do Sebastião, que foi idêntico a esse caso. Idêntico. Só que foi uma outra seguradora. Travou. Só um segundo, gente. Então vamos imaginar que tem um caso idêntico a esse aqui em Belém. Só que quem vai julgar esse processo é o juiz, sei lá, da Vara Civil de Belém. Eu pergunto aos senhores, o juiz da Quinta Vara Civil de Belém, ele pode olhar para esse caso que precedeu, por isso que o nome é precedente, é uma decisão anterior de um caso similar. Esse juiz da Quinta Vara Civil, ele pode olhar para essa sentença e dizer assim, eu vou me inspirar nessa sentença, eu vou decidir o caso do Sebastião com base nessa sentença? O Guilherme respondeu sim. Pode. Perfeito, pode. Exatamente. E aí, o juiz aqui de Belém vai se utilizar desta sentença, deste caso que precedeu, para solucionar do mesmo jeito o caso que vai julgar agora. Pode invocar um precedente, desde que ele dialogue que os fatos daquele precedente são similares aos fatos do caso que ele está julgando, ele vai lá e aplica o precedente, não tem problema nenhum. Tá? Segundo exemplo. O segundo exemplo é o seguinte. Vamos pegar aqui o nosso slide. Nós temos um precedente que diz o seguinte. Aqui, ó. Que o empregado que trabalha num raio de até 7,5 metros do avião em aeroportos teve o direito reconhecido a adicional de periculosidade. Tá? Então, olha só, gente, aconteceu lá com o empregado Ronaldo. Ele trabalhava num raio de até 7,5 metros e o caso dele foi procedente para reconhecer que ele tinha direito adicional de periculosidade. Aí hoje, vamos lá, o Babu trabalha no aeroporto e ele entra com a ação dele, sei lá, na 7ª vara do trabalho. Mesma coisa, pessoal. Esse juiz aí da 7ª vara, ele pode olhar para um outro caso parecido, até transcrever a sentença para justificar que ele vai decidir no mesmo sentido? Pode, sem problema nenhum. Qual é a grande questão que vocês têm que saber agora? É o seguinte, é que o direito brasileiro tem 2 tipos de precedentes.
tem o precedente que é persuasivo e tem o precedente que é vinculante. O que é o precedente que é persuasivo? É um caso, é um conflito que foi julgado, que precedeu, por isso o nome precedente, que pode servir, eu posso utilizar ou não. Travou, só um segundo. Permitiu. Então, o que é um precedente persuasivo? É um precedente, sim, de um caso anterior, similar ao caso que irei julgar, mas que eu, como juiz, mas que o juiz não é obrigado a seguir. Como se chama nos Estados Unidos, é persuasive authority. Persuasive authority. Não sou obrigado a seguir. E por incrível que pareça, a maior parte dos precedentes, né, as decisões judiciais em geral são precedentes, né, não são vinculantes, são meramente persuasivas, ou seja, eu posso, se eu quiser, colocar na minha sentença para fortalecer o meu argumento. Então, normalmente não, sempre, decisões de juízes de primeiro grau são precedentes, são casos anteriores que eu, como um juiz, posso utilizar como base. Mas se eu quiser, tá? Porque nós estamos na mesma hierarquia, né? Juiz aqui, o outro juiz lá. Mas não sou obrigado. Porém, nós temos no direito brasileiro, no artigo 927 do CPC, precedentes que são de observância obrigatória. Ou seja, eles vinculam todos os juízes e tribunais. Nós temos, então, casos que, especialmente a nível de tribunais, em grau de recurso, que a solução dada naquele conflito vai vincular todos os juízes e tribunais. São chamados de binding precedents, né? São de uma vinculação formal, obrigatória, tá? E aí, gente, o que eu quero fazer um pacto com vocês? Eu quero fazer um pacto com vocês da seguinte forma. O Código de Processo Civil, deixa eu ver aqui. O Código de Processo Civil, no artigo 927, ele traz um rol de todos os precedentes vinculantes, tá? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 precedentes aí, 5 incisos que tratam quais são os precedentes vinculantes. Qual é o pacto que eu tenho para fazer com vocês? Esses 5 incisos, ou seja, controle concentrado de constitucionalidade, súmula vinculante, IRDR, IAC, etc. Vocês só vão estudar no final do curso de Direito. E eu dou essa aula para as turmas do último ano, aí do CESUPA mesmo, onde eu explico o que é controle concentrado, o que é súmula vinculante, o que é IRDR, o que é IAC, o que é recurso especial, o que é recurso extraordinário. Mas nesse semestre de vocês só precisam saber que existem decisões de tribunais que vinculam os outros juízes. Vocês não precisam saber cada uma dessas situações. Vocês só precisam saber que existe essa norma fundamental aí no artigo 927. Bom? E aí vem a grande questão. Esses precedentes vinculantes, eles vão vincular, vai o pacote completo. Ou seja, quando eles vinculam, eles não vinculam só a tese jurídica. Eles vinculam todos os fatos, toda a argumentação. Vou dar o seguinte exemplo. Se tem um precedente vinculante do STJ, que ele diz que cabe dano moral por abandono afetivo. Cabe dano moral por abandono afetivo. Essa é a tese. É a tese. Que teve uma argumentação calcada no Código Civil
de que os pais têm a obrigação de cuidar, zelar pelos filhos. Beleza. Só que eu não posso aplicar essa tese a qualquer caso. Por quê? Tinham certos fatos que fizeram com que o STJ decidisse, naquele caso, condenar o pai. Quais foram os fatos? Absoluta ausência na infância, na adolescência, etc. Então, eu não posso aplicar cabe dano moral por abandono afetivo para o pai, sei lá, que deixa de visitar a criança um dia ou que atrasa um mês de pensão. E aí eu trouxe para vocês, gente, exemplos de precedentes vinculantes no direito brasileiro. A decisão do STF, que reconheceu que o ProUni é constitucional, é um precedente vinculante. Ou seja, nenhum juiz no Brasil vai dizer... Diga. Licença, o senhor pode colocar na parte do conceito que você mesmo escreveu, de precedente vinculante, de novo, só para eu bater uma foto, rápido. Aqui. Tá aparecendo, né? Pronto, pode continuar, obrigado. Valeu, Dionísio. Então, olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos de decisões tomadas em tribunais, em casos concretos, que são vinculantes para todo o Brasil. São precedentes que estão lá naquele rol. ProUni, união homoafetiva, interessa se é pastor, padre, todo mundo tem que reconhecer a união homoafetiva, qualquer conflito que vier sobre isso. Na decisão aqui deste outro processo, se reconheceu que é inconstitucional dar gratuidade de justiça para juízes e servidores. Nesse outro recurso, se reconheceu que a pessoa que faz um concurso e ela é proibida de se inscrever no concurso porque tem tatuagem, isso viola a Constituição, é discriminatório. Então, isso vale para o Brasil inteiro. Também, nesse outro caso, taxa de matrícula em instituição pública, seja escola, seja universidade, é inconstitucional. Isso vale para o Brasil inteiro, nenhum juiz pode decidir diferente. Outro exemplo, a DPF 186, cotas. Ninguém pode dizer que as cotas no ensino superior são ilegais. Ninguém pode entrar com uma ação dessa dizendo que foi prejudicado porque alguma pessoa entrou pelas cotas, porque o STF já disse que é constitucional. Nem ninguém no Brasil pode discutir que é ilegal pesquisa com células-tronco. Por mais questão religiosa que tem por trás e tal, o STF já decidiu, pode pesquisar com células-tronco. Isso não viola o direito à vida de ninguém, tá? Também, ninguém no Brasil pode dizer que a mulher não pode fazer aborto de feto ou anencéfalo. É um direito consagrado aonde? Num precedente vinculante. Esse ano vai ser julgado se é possível descriminalizar o aborto se ele for praticado até o 3º mês. Tá? Vai ser julgado nestes casos, que vai ser vinculante para o Brasil todo. Tá? Vai ser vinculante para o Brasil todo. Espero sinceramente que seja. Já pode perguntar, Solon. Pode fazer a pergunta, Solon. Bom, então eu espero que sinceramente seja descriminalizado o crime de aborto aí até o 3º mês. Diz, Solon. Opa, tá me ouvindo? Tô. Agora sim, tá. Eu não entendi rapidinho sobre quando tu falaste de precedentes vinculantes, naquilo que tu falaste da ratio decidente. Ah, tá. Eu vou voltar para lá. Primeiro a gente vai ver os exemplos, eu vou voltar para aquele conceito e a gente vai a fundo nele. Beleza. Tá bom? Vamos olhar os exemplos, eu vou voltar para aquele conceito e vou explicar bem como isso funciona, tá? Marcha da maconha. O STF garantiu o direito de fazer marcha da maconha. Não é crime, não é incitação a crime. Nenhum juiz no Brasil pode dizer que homofobia não é crime. O STF decidiu aqui na DO 26 que homofobia é equiparada ao crime de racismo. Por quê, gente? O que é racismo, né? Racismo é subjugar um grupo em detrimento de outro. É inferiorizar um grupo em detrimento de outro. E aí, o xenofobismo é racismo, o antissemitismo é racismo, também a homofobia é racismo no sentido amplo da palavra.
Sacrifício de animais em ritual religioso. Vaquejada foi considerada inconstitucional. Sacrifício de animais é permitido para fins religiosos dentro de um país laico, né? Na religião, por exemplo, mais tradicional, o que é o Natal? Mata o peru, mata o porco. O que é o sírio? Mata a galinha, mata o peru, mata o pato. Mas aí as outras religiões que não são dominantes, são minoritárias, especialmente as de matriz africana, vão lá matar a galinha por causa da religião delas, aí não pode, é crime ambiental, né? E aí o STF finalmente reconheceu um precedente vinculante que não é crime. Outro exemplo aqui, gente, presume-se discriminatória a demissão do gado soropositivo, tá? A embriaguez do segurado não afasta a obrigação da seguradora de pagar a indenização. Bárbara, o exemplo da vaquejada é que o STF decidiu que é inconstitucional a prática da vaquejada por causar sofrimento aí nos animais. Mas isso acabou sendo revertido depois por manobra da bancada da bala no Congresso, onde eles mudaram a Constituição para incluir a vaquejada como atividade lícita. Então, mas isso aí é uma outra questão. Depois do STF ter decidido que não pode ter vaquejada, a bancada da bala mudou a própria Constituição durante o governo Temer. Olha só, se você demora mais de 10 minutos entre a portaria até o local onde você vai trabalhar, começa a contar o quê? Hora extra. Tá? Começa a contar hora extra. Se você recebe hora reiterada, ó, ela passa a integrar o seu salário para todos os fins, né? De férias, de rescisão. Valeu, Bárbara. Bom, temos várias outras situações aqui. Aqui o direito de receber adicional de periculosidade, se você trabalha até 7,5 metros do avião, no aeroporto. Se um médico do seu plano de saúde indica um medicamento e esse medicamento está na lista da Anvisa, o plano de saúde é obrigado a fornecer. Tá? Os bancos respondem por fraudes que acontecem aí no sistema virtual. Tá? Vários e vários outros casos aqui, ó. Não pode ser considerada estética a cirurgia de remoção do excesso de pele após a bariátrica, ou seja, é proteção da saúde, porque o excesso de pele causa odor, causa doença dermatológica, causa fungos. Então não é estética essa cirurgia de remoção do excesso de pele, e esse precedente é vinculante. Tá? Agora vamos voltar lá para o nosso conceito, para eu explicar bem aqui para vocês uma pergunta que foi feita. Olha só, gente, muito cuidado aqui. Se cair numa prova, isso já caiu em prova de juiz, tá? Já caiu em prova de juiz e de defensor público. O que vincula do precedente? Vinculante. Por que é importante fazer essa pergunta? Pelo seguinte. Eu vou colocar aqui uma tabela para vocês, tá? Uma tabela. Eu vou excluir essa coluna. Vou excluir mais uma. Bom, vamos lá. Eu tenho 3 partes de um precedente vinculante. Eu tenho a tese, eu tenho a argumentação e eu tenho os fatos. Então vamos raciocinar aqui junto comigo, porque isso é muito importante, tá, gente? Vamos raciocinar aqui junto comigo.
No caso do empregado que foi demitido por soro positivo, ele era empregado, ele era soro positivo, ele foi demitido e o motivo foi um fato brando. Por exemplo, porque ele faltou uma semana ou porque ele deixou de cumprir uma tarefa. Foi um motivo médio, leve para médio. Não foi nada grave como ele ter furtado alguma coisa ou agredido alguém fisicamente. Qual foi a tese desse caso? A tese aqui presume-se discriminatória a demissão de empregado soro positivo. Foi a tese, tá, gente? Qual foi a argumentação? Constituição Federal de 88. O artigo 3º repudia qualquer forma de discriminação. E aí a pergunta surge: de toda essa estrutura do precedente, o que é que vincula? O que vincula do precedente vinculante é a holding, como chamam no direito anglo-saxão, ou como chamam no direito europeu, a ratio decidendi, ou como chamam no Brasil, as razões de decidir. E o que é holding? O que é ratio decidendi? Ou o que são razões de decidir? É a soma da tese mais a argumentação mais fatos. Olha só como isso é importante. Vamos imaginar que tem um empregado soro positivo, em um outro caso, que ele esfaqueou um colega. Se você for olhar só a tese, se você for ler só a ponta do iceberg, você não compreendeu o que é o precedente. O que vincula não é a tese. O que vincula é a somatória de tudo. Porque para fatos iguais, eu tenho que ter a mesma solução. Então, para você aplicar o precedente, você vai ter que provar, você como juiz, que os fatos que geraram aquele precedente são idênticos ou similares aos fatos do conflito. E aí, quando você for fazer análise, você vai ver o seguinte: não, lá naquele precedente foi um motivo brando, mas esfaquear uma pessoa não é um motivo brando. Logo, neste caso, não foi discriminatória, não foi porque ele é soro positivo. Outro exemplo. Quais são os fatos aqui? Pessoa pobre, problema grave de saúde, teve um corte de energia elétrica. Pessoa pobre, com doença grave e teve um corte de energia elétrica. Qual foi a tese? É ilegal o corte de energia elétrica. Com base em quais argumentos? Dignidade, pessoa humana. Aí vamos imaginar o seguinte: o supermercado Líder ou o Sushi Rui Barbosa está devendo energia elétrica. Se você olhar só a tese, só a ponta do iceberg, você vai dizer: ilegal o corte de energia elétrica. Errado. Porque o que vincula não é só a tese, é o pacote completo. É igual quando você casa, né, gente? Quando casa, o que acontece? Se a pessoa já tem filho, ou então não tem filho, mas tem a mãe, o pai, o irmão, quando casa, leva o pacote completo, né, gente? Tem que se dar bem com o pai, com o irmão, cachorro, o filho da pessoa e tudo. E aqui a mesma coisa. Aqui a gente é o pacote completo. Eu não posso só... Ai, gente, não tô conseguindo ler. Eu não posso só... estão rindo, né? Triste, mas real. Porque seria bom se você pudesse levar só a pessoa, né? Mas não, ela tem as irmãs, tem as amigas, os filhos,
o pai, a mãe, os tios. Não tem jeito. Se pudesse só pegar a pessoa, não, a pessoa tem toda uma história já construída. Olha só, gente. Então é o pacote completo, tá? Então, gente, você precisa, na hora de aplicar o precedente, fazer um cotejo. Como juiz, você tem que fazer um cotejo dos fatos que geraram aquele precedente, mostrando que eles são similares ao caso. E por isso se justifica aplicar a mesma tese. Tá bom? Agora surge a questão. Quais são os princípios constitucionais? Quais são os princípios constitucionais que são prestigiados com a ideia de respeito aos precedentes vinculantes? São 4. O primeiro princípio constitucional que acaba sofrendo um impacto é o da legalidade. Porque, historicamente, se considera que respeitar a legalidade era respeitar só a lei, não é verdade? Hoje em dia, com a ideia de precedente vinculante, respeitar a legalidade não é só respeitar a lei. É respeitar a lei mais os precedentes vinculantes. Por quê? O legislador, ele não tem condições de regular todos os detalhes da vida humana. Ele não tem como ir a fundo em todos os detalhes da vida humana. Por exemplo, na lei não diz expressamente se uma pessoa, durante o coronavírus, pode fazer a manifestação dentro do seu carro. Mas nós temos o valor da saúde pública, nós temos o valor da legitimidade dos atos administrativos, nós temos o valor também da liberdade de expressão. Ora, o legislador não tem como, na lei, mostrar de forma inequívoca quais são os direitos de todo mundo. Daí o porquê o judiciário, especialmente os tribunais superiores, colaboram com o legislativo definindo o alcance da lei em determinadas situações. Por exemplo, o Museu Queer colocou 2 crianças e colocou a seguinte frase: criança travestida na balada. É legal. E depois colocou uma foto de Jesus Cristo segurando um cigarro de maconha, todo tatuado. E depois colocou Jesus Cristo transexual. E aí, o que aconteceu? O STF decidiu que o Museu Queer tem direito de fazer isso. Nossa, que absurdo! Absurdo é pensar, no caso do STF, tá? Para o STF, absurdo é censurar. Absurdo é pensar que não existe criança trans. Absurdo é pensar que existem crianças trans, mas isso tem que ser colocado como um tabu. E aí a dica cultural de hoje é TV Filos, crianças trans, o X da questão. São milhões de crianças trans no mundo. No Brasil, milhares de crianças trans que desde 15, 14, 10 anos se identificam com outro gênero. E aí o Museu Queer, quando coloca lá criança trans, se você for trans é legal, não tem problema, mostrando uma visibilidade que as pessoas conservadoras e arraigadas em matrizes religiosas ignoravam essas e colocavam, torturando essas pessoas como se elas tivessem que se adequar ao padrão social. Então, claro que num primeiro olhar, se eu chego no meio de um palanque político e digo assim: olha, pessoal, esse museu colocou uma pintura de 2 crianças trans dizendo que é legal. Num primeiro momento, você vai dizer, isso é um absurdo, tá querendo acabar com a família, etc. A mesma coisa, Cristo fumando maconha ou trans, porque não há nenhuma prova histórica se ele era hétero.
e não há nenhuma prova histórica de que ele é como se retrata. E também ele não é patenteado por ninguém. É uma figura histórica que pode ser utilizada para representar certos valores, por exemplo, de que ele está ao lado de todo mundo, inclusive de quem é trans, inclusive de quem usa drogas, inclusive é a arte. Bom, de todo modo, sem entrar aqui na discussão, a gente pode deixar até para fazer um seminário sobre isso, se vocês quiserem debater do ponto de vista mais teórico, podem marcar comigo. E a gente faz uma live no Instagram. Mas o fato é o seguinte, é que o STF decidiu que pode. Como a porta dos fundos, o especial Ceia de Natal também, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, foi reconhecido que está dentro do limite de liberdade de expressão. Que, no caso, mostrava Jesus Cristo multiplicando o vinho para o pessoal beber mais e tal, meio que brincando com a situação, mas que isso estaria dentro da liberdade de expressão. E aí, gente, o que está sendo aqui? O judiciário está colaborando com o legislativo, que não dá conta de regular toda a vida de sociedade. Mas também o respeito aos precedentes vinculantes promove também a igualdade. Porque se eu tenho precedentes vinculantes, o judiciário deixa de ser uma loteria, né? E aí casos iguais vão ter a mesma solução. E isso prestigia também a igualdade. Outra questão que também é protegida e prestigiada é a segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? Segurança jurídica é eu poder praticar uma conduta na minha empresa, na minha vida, e eu saber exatamente como essa conduta vai ser julgada pelo judiciário. Quanto maior previsibilidade as pessoas têm numa sociedade, mais segurança jurídica existe. Então, gente, se só tivesse lei, eu ia dizer, eu não sei se essa cláusula é abusiva ou não, eu não sei se demitir um empregado de soro positivo é abusivo ou não, eu não sei se o adicional de periculosidade é ou não justo, é devido ou não, tem que esperar o legislador. Então, graças aos precedentes vinculantes, a gente tem uma maior amplitude de comandos normativos do que é certo ou errado fazer na sociedade. Hoje eu posso ir lá com o meu cliente e dizer para ele, isso aqui é abusivo, não pode fazer do consumidor. Ah, mas não está na lei. Opa, mas tem uma súmula do STJ. E a gente passa a ter uma maior previsibilidade. E também, o respeito aos precedentes vinculantes tem impacto na fundamentação da decisão judicial. Por quê? O artigo 489, parágrafo 1º, diz lá em um dos seus incisos que não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir um precedente vinculante. Sara, o contraditório é um pilar do devido processo legal e é assunto dos próximos slides, onde a gente vai estudar o devido processo legal. Então, gente, se você for lá no CPC, no artigo 489, ó, diz aqui que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir súmula, ou seja, deixar de seguir um precedente vinculante. Então, acaba tendo impacto também no dever de fundamentação. Agora vem a grande pergunta. E eu faço o seguinte questionamento a vocês. Estão conseguindo visualizar o meu documento no Word? Sim ou não, gente? Sim, sim, sim. Beleza. Agora eu faço a seguinte pergunta para vocês. Luanda, Rebeca. Olha só, gente. A pergunta é a seguinte. Quando um juiz ou tribunal pode se recusar a aplicar um precedente vinculante? Em duas situações. Há duas situações que o juiz ou o tribunal pode se recusar a aplicar um precedente vinculante. Uma é o distinguishing, a outra é o overruling. Mas vamos colocar em português. Em português é superação
e distinção. Sim, Luanda. Então, existem duas situações que um juiz ou um tribunal pode se recusar a aplicar um precedente vinculante. Travou tudo para todo mundo? Então, deixa eu... Voltou. Voltou. Não travou? Tudo normal, tá bom. Então, olha só, gente. Repetindo aqui. Tem duas situações que a lei processual brasileira autoriza um juiz ou um tribunal a não aplicar um precedente vinculante. A primeira é a distinção, que ocorre quando os fatos que geraram precedente são distintos dos fatos do caso em julgamento. Então, pessoal, todos esses livros têm livro de Didier? Sim. Sim, Isabela, todos têm no livro do Didier. Salvo engano, só um que não está no livro do Didier, mas está no do Humberto Teodoro. Eu acho que é o dever de respeito aos precedentes vinculantes. Olha só, pessoal. Então é o seguinte, olha, eu não vou presumir que foi indevida, que foi discriminatória a sua demissão para fins de dano moral, etc., porque você não é soro positivo. Você é, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, CA, câncer, ou você tem diabetes. Olha, me desculpa, os fatos daquele precedente são distintos. Olha, eu não vou aplicar hora extra, porque os fatos do precedente que fala da hora extra diz que tem que ser mais de 10 minutos entre a portaria e o local de trabalho. Não da sua casa para o local de trabalho. Da sua casa para o local de trabalho pode demorar 3 horas. O empregador não tem nada a ver com isso, gente, infelizmente. Então, olha, o fato é distinto. A ideia do precedente vinculante é que para casos iguais tem a mesma solução. Ou então, hoje, uma mulher quer abortar uma criança no 7º mês. Vamos pensar positivo que o STF descriminaliza o aborto esse ano, até o 3º mês. O que o juiz vai dizer? Olha, me desculpe, aqui o crime é de aborto mesmo, porque os fatos lá do precedente do STF é só até o 3º mês. E a distinção, gente, qualquer juiz ou tribunal pode fazer. O que é importante perceber é o seguinte, é que a distinção, o juiz ou o tribunal não está discordando daquele precedente. Ele está só dizendo que os fatos do julgamento não são os mesmos. Tá? Então, olha, cirurgia plástica de remoção de excesso de pele não é estética. Tudo bem, mas você quer fazer uma cirurgia, sei lá, de preenchimento labial. Opa, não tem nada a ver com o precedente. E a outra situação que um juiz pode se negar a aplicar um precedente é a superação. O que é a superação, gente? É a revogação do precedente por ele ser injusto, substituindo por outro. Só que tem um detalhe. Quem pode fazer superação no Brasil? Não é qualquer juiz. Só pode fazer superação no Brasil, ou seja, revogar, o próprio tribunal que criou o precedente. Então, por exemplo, o STJ revogou um precedente que impedia reconhecer a união estável de pessoas do mesmo sexo. E aí, em 2006, o STJ revogou esse precedente, considerando que ele era injusto, que ele não acompanhou a evolução ética da sociedade brasileira, e substituiu ele por outro, qual seja que é possível reconhecer a união estável de pessoas entre o mesmo sexo. O STF revogou um precedente de que só cabia prisão com trânsito em julgado, para permitir, no caso do Lula, a segunda instância. E assim por diante. Várias e várias situações os tribunais podem revogar, mas só aquele tribunal que criou o precedente pode revogar. Tá? Se você é um juiz de primeiro grau, você está vinculado àquele precedente, só mesmo de extinção. Tá?
Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida sobre precedente vinculante, respeito ao precedente vinculante? Tudo ok, pessoal? Perfeito. Então, olha só, gente. Para finalizar a nossa aula de hoje, vem a última norma fundamental, que é o devido processo legal, que é, por incrível que pareça, a mais fácil de ser compreendida, tá? Por quê? O devido processo legal, ele é o respeito a todas as garantias básicas para um processo justo. Ou seja, para o devido processo legal ser respeitado, basta que o processo tenha uma razoável duração, que o juiz trate com igualdade as partes, que haja publicidade, que o juiz fundamente a sua decisão, que tenha o respeito ao contraditório, né? Que a decisão seja fundamentada. Ou seja, o que é um processo que respeita o devido processo legal? É um processo que respeita todas essas garantias, tá? Boa-fé, um processo que respeita a liberdade das partes em negociar o processo, um processo que não se dedica com muito afinco a questões formais, mas dá uma primazia do mérito, etc. E aí eu coloquei de branco algumas normas fundamentais que a gente vai estudando ao longo do processo, ao longo do curso. Seria complementar todas as normas fundamentais? Sim. As normas fundamentais elas devem ser somadas. Sem elas, o processo não é justo. Sem elas, nós não temos um processo devido. Nós não temos um processo justo. Tá? E é claro que, assim como a dignidade da pessoa humana, o conteúdo do que é um devido processo legal foi sofrendo mudanças ao longo da história. Por exemplo, houve um tempo que escravidão não violava a dignidade humana. Houve um tempo que a mulher não poder votar, não poder trabalhar, não era considerado violação da dignidade humana. Houve um tempo, né, em que pretos e brancos separados em escolas não era considerado violação da dignidade humana. Porque a dignidade humana, o conteúdo do que é respeitar a dignidade, ele é construído historicamente, a partir das revoluções, da evolução da sociedade, de evoluções políticas, econômicas, etc. E do mesmo jeito é o devido processo legal. O devido processo legal começou no ano de 1215. Ó. O devido processo legal começou no ano de 1215. Mas para eles, o devido processo legal naquela época era só que o juiz desse oportunidade para as partes saberem da existência do processo e tal. E ao longo das décadas e dos séculos, o que é um devido processo legal foi sendo alterado. Então, assim, o que eu estou falando hoje para vocês, que um devido processo legal é um processo que respeite todas essas garantias, como lá diz o Fred Didier, daqui a 10 anos vai ter mais algum aí. Porque, por exemplo, primazia de mérito, autorregramento da vontade, tá? E primazia de mérito não existia há 5 anos atrás. E o contraditório, tal como ele é visto hoje, como direito de influência, não existia há 5 anos atrás. Tanto é que o meu artigo sobre o contraditório foi um dos primeiros no Brasil, em 2013. Tá? Então, e daqui a 10 anos, vocês vão pegar um livro, o que é o devido processo legal, vão ter outras garantias que não estavam presentes ainda aqui. Como hoje, em relação, por exemplo, à dignidade humana, o que é respeitar a dignidade humana? É respeitar a privacidade, a igualdade, a honra, a intimidade, a integridade física, a integridade psíquica, o tempo útil, a liberdade, a igualdade. Mas daqui a 20 anos vão ter outros elementos aí relacionados à autonomia digital, à personalidade digital, outras coisas vão surgir. Né? Então não é um conceito estanque. Tudo bem, pessoal?
E aí, gente, só algumas observações finais aqui para vocês, já que a gente tem mais uns 10 minutinhos, para finalizar aqui. Olha só, gente. O distinguish, que é o dever de distinção. Bona, por que a necessidade de algo que pede respeito de tudo que é necessário para que o processo ocorra? Perfeito. Sara, é o seguinte. Deixa eu te explicar aqui. Não seria necessário, por exemplo, exigir o respeito à dignidade humana. Sabe por quê? Não existe respeito à dignidade humana. Essa é a verdade. A dignidade humana é um super princípio. Quando é que ela é respeitada? Quando você respeita a minha privacidade, a minha honra, a minha integridade física, a minha integridade psíquica, a minha igualdade. Só que a tudo isso se chama dignidade. Ou seja, eu tenho dignidade quando eu tenho moradia, alimentação, saúde, que eu sou tratado com igualdade, a minha privacidade é respeitada. Se eu tenho tudo isso, eu tenho dignidade. A dignidade representa o conjunto de tudo isso. E quando é que eu tenho um devido processo legal? Quando eu tenho respeito a todas essas garantias. Sabe qual é a importância disso? Por exemplo, um país como o Brasil, ou Colômbia, ou sei lá, Canadá, analisa outras experiências jurídicas sobre o que é um processo justo, quais as garantias daquele processo lá. Foi graças a esse direito comparado que o Brasil evoluiu muito o nosso processo civil. Foi estudando o direito italiano, foi estudando o direito português e espanhol, que a gente tem todas essas garantias aqui do que é um processo justo. Então, na verdade, o devido processo legal é um vetor que está em constante construção, que tem que sempre ser aprimorado, especialmente uma discussão filosófica, né, do que é um processo justo, para que sempre a gente não possa perder de vista. Porque se a gente esquecer, por exemplo, dignidade humana, a gente vai ficar preso só às particularidades. Se a gente esquecer o devido processo legal, a gente fica preso só àqueles princípios. Não, a gente precisa de um farol, de um horizonte, que possa fazer com que filósofos, sociólogos, pensadores, intelectuais possam buscar cada vez mais um significado do que é respeitar, por exemplo, a dignidade, ou do que é um processo justo. Foi graças a isso que hoje o contraditório sofreu uma mudança, né? O contraditório não é só o direito de ser informado, de reagir. Ele vai ganhando novos contornos, graças a trabalhos de cunho filosófico, de cunho de direito comparado, etc. Tá? Mas eu entendo a questão de fazer uma certa confusão. Quer dizer, para que estudar? Não, porque ele representa exatamente o que existe num determinado contexto histórico do que é um processo justo. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em que não tem tanto assim direito legislado, não seria necessário... Também vejo confusão na fundamentação. Não seria necessário... Vejo que é óbvio. Não. Aqui o seguinte, Sara, eu entendo que normalmente se pense que é óbvio exigir que o juiz fundamente. Mas por incrível que pareça, se você for fazer um dia só, de visitação lá no escritório onde eu trabalho, passa um dia lá comigo no escritório e eu vou te mostrar os últimos 100 processos que eu recorri. 99% dos processos o juiz não fundamentou. Porque fundamentar não é só decidir com base numa lei ou num precedente. Fundamentar é transcrever a lei, o significado da lei, como ela se aplica ao processo. Fundamentar é citar um precedente e mostrar que os fatos daquele precedente são os mesmos do fato. Fundamentar é analisar todos os argumentos que eu formulei. Então parece óbvio, mas foi preciso o CPC deixar expresso o que é fundamentar, porque os juízes tinham uma mania, e ainda tem alguns, os maus juízes, tá? Tem juízes maravilhosos e excelentes. Mas os maus juízes têm uma mania de só copiar e colar a sentença do caso anterior e julgar procedente. Ontem mesmo, eu entrei com uma apelação de uma sentença ridícula. Eu não posso falar o nome do juiz, nem... que simplesmente ele transcreveu várias decisões de tribunais e ao final julgou improcedente a ação do meu cliente.
sem dialogar com os meus argumentos, sem analisar que o caso do meu cliente é igual ao precedente e era totalmente diferente. Então, assim, parece óbvio, mas se você for ter contato... Perfeito, já respondo a tua pergunta, Maria. Uma pergunta boa. Como a da Sara também é. Mas se você... Parece óbvio, né? Porque, assim, a gente está entusiasmado com o direito, a gente está no início do curso, como eu também estava no início do curso. Nossa, o direito é lindo, maravilhoso. Nem precisa dizer para o juiz que ele tem que fundamentar, né? Mas a realidade ela é um pouco mais dura do que isso. A pergunta da Maria é a seguinte: não é lindo. O direito, se você for analisar, por exemplo, Garavito, né? Alguns autores, ele vai dizer que o direito é a opressão de uma classe em detrimento de outra. Mas tem algumas coisas bonitas, sim. Aí, olha só, gente. A Maria fez uma pergunta bacana que diz: peraí, e se o juiz não concordar com o precedente, ele está engessado? Está engessado. Ele não pode discordar do precedente vinculante. Só do vinculante, tá? Ele está engessado. Aí você vai dizer, nossa, ele se matou estudando para ser juiz e ele é obrigado a decidir conforme os tribunais? Sim. Porque se sacrifica essa liberdade artística de criação do juiz em nome de uma coisa maior: igualdade, segurança jurídica, coerência, tá? Para fazer com que o judiciário não seja uma loteria. Mas, se você tiver interesse no tema, pesquise. Ele pode expor na decisão seus argumentos contrários? Sim, sim, é exatamente isso que eu vou falar. Você vai ver que nos Estados Unidos tem um instituto chamado de reserva de consciência. É quando o juiz ele aplica o precedente, mas ao final ele diz que discorda do precedente por tais e tais motivos. E aí, muitas vezes, né, essa reserva de consciência ela acaba sendo levada lá para o tribunal, que já teve casos dele acabar revogando aquele precedente, acaba estimulando a possibilidade de revogação. Mas mesmo assim ele segue o precedente. Por exemplo, a pastora Leal é desembargadora do TRT. Ela diz, discordo dessa súmula, mas vou aplicar. O Cavalieri Filho, desembargador do Rio de Janeiro, ele discorda da súmula e reconhece o dano estético, mas ele aplica. Não tem jeito, pessoal. É um sacrifício em prol da coerência, da uniformidade de jurisprudência, da igualdade, da segurança jurídica. Tá? Então, gente, o distinguish, que é o dever de distinção, ele autoriza o juiz a fazer isso nesses artigos aqui, ó. 489, parágrafo 1º, inciso 7, e o 927, parágrafo 1º. E o overruling também tem previsão no Código de Processo Civil. 927, parágrafo 2º e parágrafo 4º. Bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida, amigos? Esse slide vocês já têm, tá? Eu já passei para vocês esse slide. De boa. Tudo ótimo. Tranquilo, valeu, beleza. Bom, pessoal, então, já que não tem mais nenhuma dúvida hoje, agradeço aí a atenção de vocês, a interação e excelente final de semana para todos. As aulas eu vou colocar no final de semana, que realmente tive um dia corrido. Tive uma semana essas aulas. O slide já está no Classroom. Bom final de semana, Giovana. Bom final de semana a todos. Valeu, pessoal. Grande abraço. Vai, Guilherme, começa. Vai! Tá gravando. Finaliza. Tem que sair todo mundo, eu acho.
Oi, Matheus. Oi, meu amor. Olha, vai ficar. Guilherme, como é que tá aí? De onde tu é? Oi? De onde tu é mesmo? Olha, disse que tu veio do Era todo mundo. atriz, maninha. Como é que tá aí? Não, mas eu tô em Tailândia. Ah, tá. Não, mano, aqui parece que nada tá acontecendo no mundo. Sério, te juro. A minha prima é de Santa Maria e disse que lá tá quarentena. Não, aqui o pessoal tá tudo normal, saca? Galera na rua, movimentada e tal. Água. Pouca gente realmente tá se privando de sair. Tipo, pra mim, E sair tu? tem que ser algo mesmo, entendeu? Algo que tenho que fazer na rua, aí eu vou. Tá. Os velhinhos estão na cadeira, colocando cadeira pra fora, hein?